nós contamos com uma convidada de fora. Eu gostaria de pedir que a doutora Vânia Barreto viesse apresentar a nossa convidada, a nossa palestrante de hoje. A doutora Vânia é a diretora de ensino e pesquisa aqui do EMOSSE, e ela vai nos apresentar a nossa convidada e a palestra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Loren. É um prazer estar aqui participando dessa reunião. A princípio, eu vou logo apresentar a nossa palestrante. A doutora Lore Pereira é graduada em Biomedicina em São Paulo, é pós-graduada em Saúde do Adulto pela Universidade do Triângulo Mineiro, também é pós-graduada em Hematologia Clínica e Laboratorial pela Academia de Ciências e Tecnologia de São José do Rio Preto, São Paulo, é mestra em Ciências no programa de pós-graduação em Medicina Tropical, também do Triângulo Mineiro, fez o doutorado também no mesmo programa da Universidade do Triângulo Mineiro, desenvolve inúmeros projetos com apoio do CNPq e da Anvisa na área de hemoterapia, com ênfase na segurança transfusional. Bom, tem inúmeros outros títulos, mas vamos ficando por aqui. Doutora Loren já veio ao Ceará, já foi no Hemocentro Sobral, na época da nossa pesquisa de campo, então ela já é bem conhecida do nosso grupo. É um prazer estar aqui e deixo agora o microfone com você. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, doutora Loren, pode continuar. Tá. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito para apresentar os resultados, né, da pesquisa. Agradeço em nome do Dr. Hélio e de toda a equipe aqui da UFTM, do Laboratório de Pesquisa em Hematologia de Uberaba. É uma responsabilidade apresentar partes da pesquisa e estar representando o grupo aqui também. Como a doutora Vânia já comentou, eu já estive no EMOSSE em 2018, apresentei parte dos resultados da pesquisa da primeira fase, já tive um primeiro contato com o pessoal aí do EMOSSE, então é um prazer estar aqui retornando, mesmo online. Posso colocar para projetar aqui? Pode colocar, doutora Loren, compartilhamento de tela. Deu certo? Só um instante. Pronto. A apresentação é melhor daquele outro jeito. Já está aparecendo para vocês? Sim, falta só ficar em tela cheia. Pronto, tá ótimo. Ok. Ok, doutora Loren, pode começar. Então tá, aqui em Uberaba está com um tempinho de chuva, então eu espero não ter nenhum problema aqui com a internet. Não tá legal. Certo, então eu vou começar, tá? Bom, a doutora Luciana me convidou, né, fez o convite para falar um pouco sobre nossos resultados de um artigo que foi publicado recentemente, né, e a gente testou a eficácia do filtro de leucodepressão. E como eu vi que faz parte também do treinamento do EMOSSE, então eu elaborei uma apresentação aqui para fazer uma contextualização do assunto e também, mais à frente, apresentar os resultados da pesquisa. Então, o título aqui da minha apresentação é a leucorredução, o que temos de novidades para a segurança transfusional. A doutora Vânia já me apresentou, então eu atuo na linha de pesquisa em hemoterapia com ênfase em segurança transfusional, e o tema é o risco de transmissão transfusional da leishmaniose visceral.
Atualmente, eu ainda estou concluindo o meu doutorado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, a contextualização aqui da apresentação, eu vou falar um pouco da transfusão de sangue, da segurança transfusional, da transmissão transfusional de patógenos, da leishmaniose visceral, da epidemiologia dela, da infecção assintomática por leishmania infanto, dos resultados de pesquisa da fase 1, os resultados de pesquisa da fase 2, né, que eu acho que é o que todo mundo está ansioso para ver, e a pesquisa também na área não endêmica para a leishmaniose visceral e algumas perspectivas futuras. Bom, então, sabe-se que o sangue, durante muito tempo, ele foi considerado a única opção disponível para tratar algumas condições, como anemia, distúrbios plaquetários, hipovolemia e outras condições. Atualmente, o sangue e seus componentes são relacionados como medicamentos. Então, todo cuidado deve ser dado, né, com o procedimento de transfusão de sangue, assim como é feito com os medicamentos. A transfusão de sangue tem efeitos adversos, assim como acontece com as drogas também. Portanto, então, manter um suprimento de sangue seguro, ele constitui um fator muito importante e também representa um desafio para os bancos de sangue, hemoterapeutas e quem mais trabalhar com a segurança transfusional. As consequências de um fornecimento de sangue inseguro, né, aquele que possa estar possivelmente contaminado com patógenos, isso é muito grave e representa um problema de saúde pública. Sendo assim, a Organização Mundial da Saúde, ela descreve como sangue seguro aquele que é isento, né, que não contém quaisquer agentes infecciosos, drogas, álcool, substâncias químicas ou outros fatores estranhos que possam causar danos, perigo ou doença para o destinatário. Então, a gente sempre objetiva trazer uma segurança ali para o nosso doador, mas também para o receptor de sangue. Bom, então, um dos parâmetros mais importantes para o sangue seguro é aquele sangue, o sangue não ser infeccioso, né? Aquele isento de patógenos. Contudo, é impossível atingir o risco zero. A gente sempre fala, não na eliminação total do risco, apenas numa redução, né? Então, o risco de infecção via hemocomponentes celulares, eles diminuíram significativamente ao longo dos anos. Mas a gente ainda não pode falar que esse risco ele foi completamente eliminado. Bom, então a transmissão transfusional de patógenos, né, embora esse risco de infecções transmitida por meio desse procedimento hoje seja muito mais baixo do que lá inicialmente, quando essa forma de terapia começou, o que nós temos é que o fornecimento de produtos de sangue, eles permanecem sujeitos ainda à contaminação com patógenos humanos conhecidos e ainda não identificados. Então, sempre tem que tomar cuidado com isso. Aqui eu estou trazendo alguns fatores relacionados à transmissão transfusional de patógenos. Então, quais são as condições que nós temos e que pode ocasionar essa transmissão? É a prevalência do patógeno na população, se esse patógeno ele é endêmico ou não ali no país, se esse patógeno tem um ciclo de vida no sangue, o status imunológico do receptor de sangue, que na maioria das vezes nós estamos falando de indivíduos imunocomprometidos, então é um alerta para a gente também. Outros fatores relacionados remetem às características físicas que façam esses patógenos resistirem às etapas de processamento e conservação dos hemocomponentes. Bom, então, o sangue seguro, ele é um requisito crucial ali na obtenção e também dentro de um programa nacional de sangue. Então, o sangue seguro, ele envolve, então, a seleção correta desses doadores de sangue, envolve o recrutamento também desses doadores, a retenção, então, além de ser importante eu conseguir recrutar, ter esses doadores, a gente tem que trabalhar uma forma ali de reter, né, esses doadores, e também trabalhar uma educação e saúde com esses doadores. Né? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o sangue seguro, ele é um direito universal,
Então, por isso que eu falo da importância do sangue seguro. E os doadores voluntários, por sua vez, eles foram relatados como os mais seguros dentre o grupo de doadores, né? Então, antigamente, nós tínhamos uma atividade remunerada para doadores de sangue, contudo, não tínhamos tanto um sistema de vigilância, de triagem ou outros métodos, né, que pudessem reduzir a transmissão de alguns patógenos. Então, esses doadores que não eram voluntários, que exerciam ali uma atividade remunerada, né, em troca dessa doação, eles representavam um risco, né? Então, hoje a gente tem que investir bem nesses doadores voluntários, porque eles também são aliados da gente nesse processo de captação de doação e também de segurança transfusional. Então, quais são as doenças ou infecções que são passíveis de transmissão transfusional? Então, nós temos as infecções bacterianas, as virais e as infecções parasitárias. Só que aqui hoje, o meu foco vai ser falar das infecções parasitárias, tá bom? Abordando, então, essas infecções parasitárias, vou trazer um olhar especial para os tripanossomatídeos, né? Que é o agente etiológico do Trypanosoma cruzi e da Leishmania infanto, que causa a leishmaniose visceral. Nesse caso, né, indivíduos eles podem ter o parasito circulante no sangue periférico por mais de 30 anos. Então, eles atuam como um portador, meio que como um reservatório ali desses patógenos, como também da doença. Esses indivíduos que têm esse parasito, né, circulante aí no sangue durante muito tempo, eles podem passar um longo período aí, às vezes sem apresentar alguma alteração clínica ou hematológica. Então, fica às vezes difícil detectar, né, a presença desse parasito. Então, pacientes assintomáticos eles são fonte potencial de transmissão desses tripanossomatídeos. Ressaltando, né, e eu vou falar lá na frente, que hoje nós temos métodos de triagem para o Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, mas não temos para a leishmaniose visceral. Então, nós estamos nos pautando em medidas que foram feitas para a doença de Chagas, né, o mesmo comportamento que tem o parásito da doença de Chagas, a leishmaniose visceral também tem, então cuidados também devem ser tomados com o parasito de leishmaniose visceral. Então, já entrando especificamente na infecção assintomática por Leishmania infanto, né, que é a principal espécie causadora de leishmaniose visceral aqui no Brasil, o que nós temos? Né? Após ocorrer a infecção pelo parasito de Leishmania infanto, nós temos alguns agravantes. Nós podemos ter alguns desfechos após a infecção. Esse indivíduo, então, ele pode apresentar febre, ele pode ter um emagrecimento, apresentar hepatoesplenomegalia, como também anemia. Isso é em casos em que o indivíduo ele tem a manifestação clínica de sintomas, tá? Contudo, 85% dos infectados com parasito de Leishmania, eles não apresentam a forma sintomática da doença. Então, eles têm uma forma frustra, assintomática, então passa despercebido, né? Esses indivíduos infectados, mas assintomáticos, eles foram notados com o advento do HIV e da AIDS, que uma vez esses pacientes, né, esses indivíduos com a infecção pelo HIV e desenvolvimento da AIDS, eles vieram a desenvolver os sintomas da leishmaniose visceral devido a essa imunossupressão. Então, na vigência de imunossupressão, esses indivíduos que tinham co-infecção de HIV e Leishmania infanto, eles desenvolveram um quadro clínico da leishmaniose visceral humana. Portanto, então, esses indivíduos que têm uma infecção assintomática por Leishmania infanto, eles podem ser portadores dessa infecção por décadas. Com isso, eles representam um papel importante na epidemiologia do parasito, tá? E também possibilitando ali, né, tem a possibilidade de transmissão transfusional em áreas endêmicas como não endêmicas, tá, pessoal? Então, é meio difícil falar que somente pessoas de áreas endêmicas estão sujeitas a tal risco, porque a gente também pode ter deslocamento de pessoas de área não endêmica para áreas
áreas endêmicas para não endêmicas. Então, com isso, elas podem ser portadores, serem assintomáticos e, em algum momento ou outro, em outro país, em outra região que não endêmica, está realizando uma doação de sangue e, assim, representarem um risco. Bom, então, por que é importante a gente identificar casos de infecção assintomática da Leishmania infanto? Porque eu tenho que pensar quem que vai receber esse meu hemocomponente celular, tá? E, na maioria das vezes, são indivíduos imunocomprometidos, tais como pacientes com HIV, já tendo desenvolvido AIDS, os receptores de sangue politransfundidos, tais como os pacientes que são renais crônicos, pacientes com anemia falciforme, ou outra doença hematológica que requer a necessidade recorrente de transfusão sanguínea, tá? Os receptores de transplantes também são pacientes com risco, e também aqueles que estão em terapia imunossupressora, tais como os pacientes oncohematológicos. Então, assim, são esses aqui que eu estou mostrando para vocês, é o principal grupo que a gente tem que ter cuidado, tá? Com essas doações possivelmente infectadas aí com patógeno. Bom, então, falando, então, já falei dessas características da Leishmania infanto, né? Que ela pode, que um indivíduo, ele pode ter infecção e ser assintomático, passar desapercebido. Então, como que se mostra a epidemiologia de leishmaniose visceral no mundo? Então, aqui eu trouxe um mapa no qual as áreas mais escurecidas, em marrom escuro aqui, elas são as áreas mais prevalentes, mais endêmicas, e contendo a presença desse parasito, dessa doença, tá? Então, a leishmaniose visceral, ela é endêmica nas grandes áreas tropicais e subtropicais, tá? Tal como o Brasil aqui. Então, ela está presente em 4 continentes, como Europa, nas regiões do Mediterrâneo, Ásia, África e América, com exceção da Austrália ali, que também tem um clima tropical e subtropical, e da Antártida. Então, ela está bem prevalente, presente aí em 4 continentes. Portanto, ela é endêmica em 76 países do mundo, dos quais 12 são da América Latina. E eles são liderados pelo Brasil. Então, o Brasil, ele acaba abarcando aí a maioria desses casos ainda na América Latina, tá? Estima-se que de 50 mil a 90 mil novos casos de LV ocorram anualmente em todo o mundo, no qual apenas 25 a 45% são relatados à Organização Mundial da Saúde. Bom, então aqui eu trouxe os casos de leishmaniose visceral por estado aqui no Brasil, tá? Então, as áreas aqui mais em escuro, né, aqui em vermelho ou corbinho, são as áreas mais prevalentes da leishmaniose visceral, né? Então, no Brasil, em particular, né, o Boletim da Organização Pan-Americana da Saúde, de 2022, ele informa a ocorrência de 1.799 casos no ano de 2021. Percebam que os estados com a maior prevalência é Minas Gerais, temos aqui os estados da região Nordeste, o Ceará, o Piauí, que são estados que fizeram parte do nosso estudo, tá? Então, assim, poucas áreas aqui, poucos estados, nós temos a ocorrência de casos de leishmaniose visceral. Esse outro mapa, ele representa a relação de casos da leishmaniose visceral por município, e também é um padrão semelhante ao mapa anterior, tá? No qual a gente vê uma maior prevalência ali também nas regiões ali de Minas Gerais, nos estados do Nordeste. De Minas Gerais, a gente observa que tem mais casos na região Norte, que foi aonde que ocorreram as coletas do estudo, tá? Então, assim, mostra que tem bastante casos em muitos estados do Brasil. E aí vem um alerta também, né? Não só aqui com relação à epidemiologia, não só a epidemiologia mundial, essa epidemiologia do país, né? Que nós temos também alguns estudos na Europa, por exemplo, eles mostraram que indivíduos assintomáticos
e eles estavam sendo encontrados entre o rol de doadores de sangue, considerados até então aptos clínicos. Então, todos esses estudos aqui são estudos europeus, que mostram a incidência, né, da leishmania infanto em seus doadores, né? Então, a partir desse momento que estava sendo identificado a leishmania infanto nesses doadores, a transmissão transfusional de leishmania ela foi levantada como possível, né? Então, isso trouxe o alerta que poderia ser uma fonte de transmissão em paralelo, por exemplo, com o transplante de órgãos. Agora, com relação aos estudos no Brasil, né, aqui em doadores, 2 estudos, né, de Luz e colaboradores na região Nordeste, no ano de 97, mostrou que entre os seus doadores de sangue, apresentou uma sororeatividade de 9%, tá, entre doadores considerados aptos clínicos, tá? Então, eu estou falando de presença de anticorpos anti-leishmania. Enquanto que nesse mesmo estudo, o que foi mostrado é que pacientes em hemodiálise politransfudidos, eles tiveram uma prevalência de anticorpos de 37%. Então, isso aqui também foi um dado curioso, né, na época, e também chama atenção atualmente, que os pacientes, os receptores de sangue, eles tinham uma maior prevalência de anticorpos, até maior do que esses doadores, né? Mas o porquê, né? Além de serem pessoas, indivíduos de área endêmica. Já outro estudo, realizado também na região Nordeste, no ano de 2014, foi avaliado 700 doadores de sangue, no qual, quando verificado ali a presença da leishmania infanto, foi verificada a presença dessa leishmania infanto em 38 doadores de sangue, tá, de sangue periférico, e estão tendo uma prevalência de 5,4%. E aí, desses 700 doadores, 38 tiveram sorologia positiva, tá? E aí, desses 38 que foram positivos ali na sorologia, foi identificada a presença do parasito em 21 desses doadores. Então, a presença ali de infecção assintomática, ela foi sendo demonstrada tanto por anticorpos, por meio de sorologia, como também pelo método direto de biologia molecular. Nós temos também algumas características que favorecem a disseminação da leishmaniose visceral, tá? Então, a leishmania infanta, ela tem um período de incubação no indivíduo que ela pode variar de 2 a 8 meses. A sua forma assintomática ou subclínica, ela é superior a 85% dos casos, dos acometimentos de infecção. Então, assim, esse indivíduo assintomático, ele é um possível doador de sangue, tá? Portanto, então, a prevalência da leishmaniose visceral em doadores, ela é considerada o primeiro passo para a avaliação do risco de sua transmissão transfusional. Então, guardem essa informação, tá? Que a prevalência em doadores, ela é um dado importante. Tendo em vista, né, desse possível risco de transmissão, né, transfusional, da leishmaniose visceral e de outras doenças infecciosas, né, o que aconteceu também após a epidemia de HIV, que surgiu lá nos Estados Unidos na década de 80, né? Nós tivemos que a maioria dos países pelo mundo, eles acabaram que adotando uma política de utilização racional do sangue e transfusão de sangue seguro, tá? Então, muitos patógenos, como vírus e parasitos, ainda assim, eles não receberam uma legislação específica de triagem nos serviços de hemoterapia. No nosso caso aqui, na legislação brasileira de hemoterapia, que é a nossa RDC mais atual, a número 158 de 2016, o que ela preconiza, então, né, como triagem ali de agentes infecciosos? Ela preconiza testes sorológicos, né, e de triagem também para a doença de Chagas, hepatite B e C, sífilis, HTLV 1 e 2, HIV 1 e 2, e para malária em regiões endêmicas, né? Então, vejam bem que não tem nada mencionando a respeito da leishmaniose visceral, apesar dela ser uma doença bastante
endêmica no país e tem um comportamento parecido com o parasito da doença de Chagas. Bom, então, os bancos de sangue no Brasil, a partir da década de 80, né? Mesmo com esse cenário, há ainda doenças parasitárias que não são rotineiramente triadas. Os parasitos mais comumente descritos na literatura que podem causar uma transmissão ali por via transfusional é o Plasmodium, o Trypanosoma cruzi, a Babesia microti e a Leishmania, as espécies de Leishmania. Então, as doenças parasitárias que são obrigatoriamente investigadas na triagem sorológica são apenas a doença de Chagas e a malária em regiões endêmicas, tá? Aqui eu trouxe um estudo que é para demonstrar que o parasito de Leishmania ele é capaz de resistir às etapas de processamento dos hemocomponentes, tá? Então, foi um estudo publicado lá no ano de 93, e esse parasita ele se mostrou viável mesmo após essas etapas de processamento. Então, mostra o quão resistente ele também pode ser e um fator de risco. Aqui é outro estudo que demonstra a prevalência, né, um outro agravante, né, que é a prevalência de infecção em doadores de sangue. E essa prevalência no Brasil, de acordo com esses estudos, ela pode variar entre 4%, 5% até 15,6%, tá? E assim, no número até considerável de doadores que foram avaliados. Aqui são outros estudos que demonstram onde teve casos de transmissão transfusional da Leishmania infanto, então são estudos estrangeiros, tá? Aqui o primeiro caso que foi relatado de transmissão transfusional da leishmaniose visceral, da Leishmania infanto, ele foi descrito lá em 1948. Bom, então, como justificativas, então, para a gente poder trabalhar e se atentar às questões de segurança transfusional com relação à leishmaniose visceral, está o fato da doença ela ter uma grande disseminação pelo país. A gente também teve casos, né? Não casos, mas a gente observou o processo de urbanização da doença, que ela deixou de ser uma doença predominantemente de área rural e ela passou a ser uma doença de área urbana. Então, a gente teve um avanço da doença para essas regiões também, né? Então, foi verificada uma alta prevalência em doadores de sangue, além de estudos demonstrarem a viabilidade do parasito nos hemocomponentes que foram estocados, além dos vários relatos de transmissão transfusional e também a inexistência de medidas de controle no nosso país. Então, tudo isso aqui é motivo para a gente ter desenvolvido alguns estudos nessa área, como também está se atentando ainda e está trabalhando com isso. Bom, então já entrando aqui nos resultados e mostrando um pouquinho, um pouco mais a fundo desses resultados, então vou mostrar um pouco do que foi feito na fase 1 do projeto, tá? Bom, então a fase 1 do projeto, ela constituiu-se como o risco de transmissão transfusional de Leishmania chagas em áreas endêmicas de leishmaniose visceral, né? A Leishmania chagas, também conhecida como Leishmania infanto. Bom, então, como que surgiu e despertou esse interesse para desenvolver a fase 1 do projeto, tá? Então, diante de um quadro, né, desse quadro de agravantes, justificativas que eu apresentei, lá na reunião anual de pesquisa aplicada em doença de Chagas e leishmaniose, que ocorreu em 2012, foi discutida a conveniência de se conhecer o real risco de transmissão transfusional da leishmaniose visceral, com o intuito de municiar as autoridades competentes quanto à necessidade de implementar uma medida para o seu controle. Então, isso já é algo discutido aí há alguns anos. E aí, para o desenvolvimento desse projeto, na primeira fase, nós tivemos o apoio, então, né, ele aconteceu na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com apoio e também colaboração da Fundação Hemominas, do EMOS, do EMOP, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da CAPES financiando as bolsas e o CNPq também financiando recursos para o projeto. Qual foi o objetivo, então,
desse primeiro projeto. Então, foi avaliar o risco de transmissão de Leishmania Chagas por transfusão de hemocomponentes provenientes de doadores com infecção assintomática. Então, com objetivos específicos, foi avaliar a prevalência de soropositividade para HIV em doadores e receptores de regiões endêmicas. Um outro objetivo específico foi avaliar o risco de infecção por Leishmania Chagas em receptores, né, desses concentrados de hemácias. Então, desse primeiro projeto surgiu esse artigo, publicado no ano de 2018, na Transfusion Medicine, e o que ele trouxe como resultados, né? Que os receptores de bolsas positivas, né, de um total de 616 doadores que foram estudados, nós tivemos 13 receptores com bolsas que foram de indivíduos positivos, dos quais 7, né, eles tinham uma sorologia previamente positiva ali no teste de triagem, recusa também em participar do estudo e óbito pela doença de base. Então, isso aqui, na verdade, foram os pacientes, os indivíduos descartados do estudo. Mas, assim, o que importa aqui, que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é que desse rol de pacientes, de doadores e receptores, nós tivemos 6 receptores que foram acompanhados clínica e sorologicamente por até 3 meses, porque eles tiveram uma viragem sorológica, né? Então, eles não eram positivos no primeiro momento ali da pesquisa, do estudo, e depois que eles receberam esses hemocomponentes, eles tiveram a viragem sorológica. Então, eles passaram a ser positivos desses 6 indivíduos, 2 tiveram a viragem sorológica e passaram a ser positivos, então, para a leishmaniose visceral após 3 meses. Então, esses últimos dados aqui que também trouxe um alerta e que é bom vocês se atentarem, né, dessa questão da viragem, né? Então, não tinha uma positividade, passou a ter. Então, esse índice de viragem sorológica, ele foi semelhante ao da doença de Chagas, então ele foi de 33,3%, né, isso para áreas endêmicas, e a viragem sorológica na doença de Chagas, ela está entre 12% a 48%, então, é o que eu disse para vocês, a leishmaniose visceral, ela tem um comportamento parecido com o da doença de Chagas. Bom, então, de forma geral, então, a soroprevalência ali entre os doadores e receptores, ela esteve entre 7,2%. Então, percebam que a prevalência ali de anticorpos anti-leishmania nesses doadores de sangue e também nos receptores. Nessa primeira fase, nesses estudos, eu não participei propriamente, né, eu cheguei no projeto, no laboratório, no mestrado, posteriormente, mas ainda como estudos complementares, dessa primeira fase, nós também temos o estudo de identificação da Leishmania infanto, em doadores de regiões endêmicas para a leishmaniose visceral. Qual que foi o intuito desse trabalho? Foi certificar de que o que foi encontrado anteriormente se tratava de de Leishmania infanto, né, de Leishmania Chagas, que é a principal causadora de leishmaniose visceral. Então, o que a gente obteve de resultados nesse estudo, que a gente trabalhou previamente com amostras positivas no teste de ELISA da primeira fase, é que nós encontramos uma positividade em torno de 31% de 149 amostras que foram testadas, e para verificar a presença da leishmania infanta, nós fizemos a triagem, então, com a PCR por gênero de leishmania, e nós sequenciamos algumas amostras que foram positivas previamente ali para gênero de leishmania, e de cerca de 10 amostras que nós sequenciamos, cerca de 5 amostras foram positivas para a leishmania infanto, tá? Então, isso nos trouxe uma garantia de que realmente se trata da leishmania infanto. Bom, então, chegando já na segunda fase do projeto, que já entra mais propriamente ali nos resultados atuais desse artigo que foi publicado recentemente, na segunda fase, o objetivo já não foi trabalhar com doadores de sangue, sim com receptores.
Então, foi verificado a prevalência da infecção por leishmania chagas ou infanto, em pacientes politransfundidos e controles de regiões endêmicas para a leishmaniose visceral, e estudada a possível correlação com transfusões de hemocomponentes celulares. Bom, então esse aqui é o artigo que nós temos e que foi publicado mais recentemente, né, que a doutora Luciana pediu para eu trazer e falar um pouco também. Esse artigo ele foi publicado na Transfusion e ele estudou, né, que teve o objetivo de avaliar o papel da leucorredução de hemocomponentes celulares do sangue como medida de controle para a transmissão transfusional. Então, avaliou a eficácia do filtro de leucodepressão. Esse artigo ele foi publicado recentemente, ele foi publicado dia 17 de março, e contou com o apoio da Anvisa e do CNPq, além do apoio da CAPES para custeamento de bolsa. Então, o artigo ele foi publicado numa das melhores revistas de hemoterapia, hematologia, né, que nós temos. Bom, então, o que foi feito? Né? Um total de 161 pacientes politransfundidos com hemocomponentes não leucorreduzidos. Então, nós tínhamos pacientes não leucorreduzidos, receptores leucorreduzidos, tá? Que receberam hemocomponentes leucorreduzidos e controles. Então, a gente tinha 161 não leucorreduzidos, 95 leucorreduzidos e 202 controles não transfundidos, tá? Que nunca receberam transfusão de sangue. Todos os indivíduos de regiões endêmicas para a leishmaniose visceral e com perfil epidemiológico semelhante. Então, eram indivíduos da área de Montes Claros, do estado do Ceará, Fortaleza, Crato e Sobral, e também do estado do Piauí, ali em torno da capital de Teresina. Como que foi feito? Quais foram os testes utilizados? A detecção de anticorpos contra leishmaniose visceral, então, foi realizada por ELISA, um teste comercial, e a presença do parasito foi investigada por PCR em tempo real. Né? Então, os dados de significância estatísticas foi definida com um P que foi de 0,05, P menor que 0,05. Então, aqui são alguns dados com relação ao perfil socioepidemiológico, né, encontrado ali na região. Então, a gente coletou uns dados por questionário epidemiológico. E aqui mostrando os resultados, né, que eu acho que seja de mais interesse no momento, que nós tivemos, sim, uma maior positividade nos pacientes que receberam hemocomponentes não leucorreduzidos, tá? Que não foram, hemocomponentes que não foram submetidos ao processo de leucorredução. A gente está avaliando a eficácia do filtro, não é? Então, a maior positividade foi nesse grupo, tá? Quando comparado aos pacientes que receberam hemocomponentes leucorreduzidos, bem como de controles não transfundidos, tá? Então, a maior positividade foi nesse grupo de não leucorreduzidos, é o primeiro ponto. Não tivemos significância estatística ali com relação aos resultados da PCR, tá? Mas teve uma significância estatística ali com relação ao teste de ELISA comercial. Bom, então, com relação a esses resultados, né? Então, o que a gente obteve foi uma maior prevalência no grupo com hemocomponente leucorreduzido e uma baixa prevalência naqueles que receberam hemocomponentes leucorreduzidos, que se mostraram semelhantes aos pacientes não transfundidos. Então, isso destaca também o risco de transmissão, um possível risco de transmissão transfusional da leishmaniose visceral e reforça o papel da leucorredução na sua prevenção. Como conclusões, então, do estudo, né, nós reforçamos e demonstramos que a maior prevalência de soropositividade para leishmania infanto no grupo de receptores de hemocomponentes não leucorreduzidos, em comparação com o grupo de controle, ela é uma forte evidência de que as transfusões desempenham um papel relevante na transmissão da leishmaniose visceral, enquanto que a concordância dos resultados entre pacientes politransfundidos com os hemocomponentes leucorreduzidos e não controles os reforçam dados sobre a eficácia do filtro de leucodepressão como medida de controle
para a segurança ali da transmissão transfusional da leishmaniose visceral. Aqui é um outro resultado de estudo também referente aos resultados da fase 2 do projeto, mas é só a fim mesmo de elucidar que quando a gente compara os resultados dos testes sorológicos, né, do teste comercial, que eu esqueci de falar que o teste comercial foi algo patrocinado, né, proporcionado pela Bioclin, então é o teste da Bioclin, e quando a gente comparou esse teste da Bioclin com o ELISA in-house de RK39, o que nós tivemos? Uma maior prevalência de positividade utilizando o teste comercial, apesar dele não ter sido padronizado e ele não é propriamente recomendado para infecções assintomáticas, né? Ele é recomendado para casos de infecções sintomáticas, mas quando a gente compara os dois, a gente não tem uma concordância de resultados, né? Então, é o que já vem sendo relatado na literatura, que a gente não tem concordância entre esses testes, né? Quando a gente está trabalhando com o diagnóstico de infecção assintomática. Então, nós não tivemos concordância entre esses resultados, o que reforça mais uma vez o papel e a funcionalidade do filtro em ser eficaz como medida de segurança transfusional ali da transmissão transfusional de leishmaniose visceral. Bom, então, o que seria esse filtro de leucodepressão, para quem não conhece ou ainda não está familiarizado, né, apesar do estado do Ceará ser pioneiro com o filtro de leucodepressão no país, né, tem sido utilizado amplamente aí no estado, mas eu trouxe alguns pontos aqui para a gente reforçar o que seria isso, né, o que é, os tipos de filtro, as funções e as vantagens deste. Então, aqui é uma imagem, né, para quem ainda não conhece, ele é um sistema bem simples, né, que conecta ali no hemocomponente, que foi coletado via doação de sangue, então o sangue vai percorrer todo esse sistema, vai ser filtrado ali na sua malha de algodão, por isso que chama filtro de leucodepressão, que é uma malha de algodão, ele é capaz de reter leucócitos, bem como alguns parasitos que podem estar ali livres na circulação sanguínea. Então, esse sangue ele vai ser filtrado, ele vai passar pelo processo de leucorredução, porque está reduzindo a quantidade de leucócitos ali, para outra bolsa que posteriormente vai ser transfundida para um receptor. Então, aqui é só um exemplo de como o sistema ele é simples, é um arquivo pessoal meu aqui do Hemocentro Regional de Uberaba. Então, nós temos ali a bolsa que foi coletada, né, passando pelo processo de leucorredução, aqui, o sangue sendo filtrado, sendo um componente celular sendo filtrado e passando na bolsa, e sendo um componente leucorreduzido para posterior transfusão de sangue. Então, por que o filtro ele é importante, gente? Porque ele é um método viável, quando a gente fala em segurança transfusional, né? Ele tem várias funções que não somente reduzir a quantidade de patógenos presentes ali no hemocomponente que possivelmente pode estar infectado. Ele tem outras 15, 16 funções, né, que podem ser também aliados da gente na área de hemoterapia. Então, ele é um método alternativo, tá, para segurança transfusional. Quando a gente compara ele com outros métodos, né, apresenta boa custo-efetividade, né, porque ele vai estar realizando várias funções, prevenindo reduzindo vários patógenos que não só da leishmania também, tá? Com ele, a gente não descarta um número considerável de unidades de sangue, tá? Então, a gente às vezes se depara com alguns problemas de baixos doadores de sangue. Então, ele evita esse descarte de bolsas de sangue. E a filtração no momento da coleta, como também após armazenamento de sangue, possivelmente infectado, ele traz uma redução substancial de patógenos intracelulares, né, que estão ali presentes no sistema monocítico fagocitário, como também de patógenos que podem estar livres, tá? Então, as formas de uso é pré-estocagem, logo após a coleta, e depois vai para o armazenamento, ou como também pode ser feita a filtração do hemocomponente, né, após transfusão, e esse, que é o que a gente fala também ali que também pode ter o beira-leito, tá? Então, um estudo muito famoso e conhecido, ele trouxe a eficácia do filtro, que é o estudo de Carro e colaboradores, no ano de 2006,
no qual eles trabalharam com hemocomponentes que foram infectados com leishmania, e esses hemocomponentes eles foram filtrados pré e pós-estocagem. Então, o que esse estudo trouxe de interessante, de importante, foi que na filtração do sangue total pré-estocagem teve uma redução das amastigotas em 3 a 4 logs, enquanto que a filtração do concentrado de hemácias, 14 dias, trouxe uma redução dessas amastigotas, né, em 4 logs e 8 logs de promastigotas, que são as formas presentes ali na circulação, tá? Então, esse estudo ele já trouxe e demonstrou a redução do patógeno, que é o que a gente vem falando desde que a gente conhece, tem conhecimento ali da possível transmissão transfusional de leishmanias. Bom, então, o estudo, ele contou com o apoio, né, da Anvisa, das mesmas instituições que colaboraram com a gente nas duas fases do estudo, a Fundação Hemominas, em Montes Claros, ali no Hemocentro Regional de Montes Claros, né, Hemos, Hemop. Nós tivemos apoio na segunda fase da Bioclin, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, com o laboratório de CT Vacinas, da professora Ana Paula. Então, mas o que é de importante aqui com o resultado desse estudo é que a gente contou com o apoio da Anvisa e ainda pode contar com o apoio dela, né, porque ela está extremamente interessada em divulgar, e como também já fez a divulgação desses resultados, alertando, né, para esse risco, o quanto é importante se trabalhar com essas medidas de leucorredução, né, que a implementação do filtro é algo importante. Então, isso é uma tramitação ainda que está acontecendo, né, nós já tivemos uma reunião com a Anvisa no começo do mês e foi apresentados esses resultados, a Anvisa ficou bastante animada com os resultados, mas isso ainda vai ser conversado ali com o Ministério da Saúde para estar conversando, orientando, mostrando a importância de se fazer a recomendação do filtro nos nossos bancos de sangue, na rotina, né? Então, vamos ver o que pode surgir a partir desse momento, né, com a publicação desse trabalho, com conversas da Anvisa com o Ministério da Saúde. Nós também temos uma outra pesquisa que iniciou recentemente, ali no final do ano, e está acontecendo por agora, a coleta, né, que procura avaliar também a prevalência da infecção assintomática por leishmania infanta em doadores de sangue de região não endêmica da leishmaniose visceral. Então, nós fizemos, lá no primeiro momento, a pesquisa em região considerada endêmica, e aqui, como a gente não tem casos relatados ainda de leishmaniose visceral transmitida via vetorial, que é a transmissão natural, então nós estamos fazendo essa pesquisa aqui também na área não endêmica. Então, nós estamos em fase de coleta com aluna de iniciação científica, alunos de mestrado, então, futuramente, a gente também pode estar trazendo esses resultados de PCR e de sorologia, e vendo como que se comporta a prevalência da infecção aqui na região não endêmica. E perspectivas futuras, então, é de ter mais estudos na área, ainda trabalhando em melhorias dos métodos de diagnóstico para infecção assintomática, não somente para trazendo segurança para os nossos receptores, mas também a gente pode pensar na segurança dos pacientes que possivelmente pode estar ali passando por transplante de órgãos, então fazer uma triagem de doadores ali, ela é importante. A gente está contando com o apoio da Anvisa, ainda que a gente tem conversado, ainda mantendo esse contato. A gente também conta com o apoio de empresas como a Bioclin, a Fresenius, desculpa, que é fabricante do filtro de leucodepressão. Então, a gente também está conversando para estabelecer algum projeto para poder estar estudando a eficácia do filtro ainda. E mais estudos, então, envolvendo o filtro de leucodepressão. Como considerações finais, eu trago que a ameaça de agentes infecciosos, emergentes e reemergentes, ela não é estático, né? Então, ela pode evoluir com novos agentes patogênicos, emergentes ou antigos, que podem mudar o seu padrão epidemiológico, bem como de transmissão. Então, sempre estar atentos a esses patógenos.
Desse modo, os profissionais de hemoterapia, eles devem estar atentos e se interar no contexto atual das doenças infecciosas, da sua epidemiologia e, consequentemente, da sua transmissão, e também com relação à presença de leishmania infantile entre nossos doadores, que são atos clínicos, bem como da identificação de anticorpos anti-leishmania em receptores de sangue, tá? Já que eles estão, às vezes, num período de imunossupressão. Os testes sorológicos em bancos de sangue, vale ressaltar que ele protege somente contra um patógeno sozinho, tá? A desleucocitação, que é o sistema de leucorredução, e o tratamento fotoquímico de hemocomponentes sanguíneos, ele elimina vários agentes patogênicos, né? Então, acaba tendo um pouco mais de vantagem acima dos testes sorológicos. Contudo, o tratamento fotoquímico do plasma, como do concentrado de plaquetas, que são disponíveis hoje, né, nenhum ainda foi trazido para o mercado ali para poder ser empregado no tratamento de concentrado de hemácias. Então, esse concentrado ele acaba ficando de fora, sendo descoberto nesse sistema de redução e inativação de patógenos. Portanto, até o desenvolvimento de um teste que seja adequado para doenças infecciosas que ainda não são rotineiramente triadas, tal como o caso da leishmaniose visceral, o filtro de leucodepressão ele mostra-se ser a melhor alternativa no momento, tá? Aqui eu deixo o meu contato, né? E obrigada. Estou à disposição para dúvidas, questionamentos. Boa tarde novamente a todos. Gostaríamos de agradecer a doutora Lorena pela brilhante apresentação, parabenizar a todos os envolvidos no projeto apresentado, né, no estudo apresentado, pelos excelentes resultados, e gostaria de abrir para perguntas, se alguém gostaria de